Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, enquanto Jesus dizia essas coisas para eles, um chefe se aproximou e ajoelhou diante de Jesus e disse: Minha filha acaba de morrer, mas vem, põe tua mão sobre ela e ela viverá. Jesus levantou-se e o seguiu junto com seus discípulos. Nesse momento, chegou uma mulher que fazia 12 anos que vinha sofrendo de hemorragia. Ela foi por trás e tocou na barra da roupa de Jesus, porque pensava, ainda que eu toque somente na roupa dele, ficarei curada. Jesus virou-se e, ao vê-la, disse: Coragem, filha, sua fé se curou. E desde aquele momento, a mulher ficou curada. Chegando na casa do chefe, viu os tocadores de flauta e disse à multidão que estava fazendo barulho: Retirem-se, porque a menina não morreu. Ela está apenas dormindo. As pessoas começaram a caçoar dele, mas quando a multidão foi afastada, Jesus entrou e tomou a menina pela mão. A menina se levantou e essa notícia espalhou-se por toda a região. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos e minhas irmãs, que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados. Amém. Qual é o grau da nossa fé? Qual é o nível da nossa fé? Nós temos fé para acreditar no impossível? Fé para acreditar que uma montanha pode se mover sozinha? Fé para acreditar naquilo que não acontece? Qual é o grau, qual é o nível da fé que nós temos no nosso coração? No Evangelho de hoje, Jesus nos mostra que nós precisamos ter fé até naquelas coisas que parecem ser impossíveis de solucionar, mas que podem se resolver a partir de um toque, a partir de uma súplica, a partir de uma confiança no coração de Jesus. O Evangelho se inicia com um chefe que chega a Jesus e diz: Minha filha está morrendo, mas se tu tocares nela, ela viverá. Jesus então vai ao encontro desta filha. Jesus então vai ao encontro desta menina. E ao caminho, vemos uma mulher que já sofria 12 anos de uma doença incurável. E pensava que se tocar nas barras da roupa de Jesus, ficaria curada. Esse testemunho nos mostra que mesmo com todas as dificuldades no mundo, nós precisamos criar a fé no nosso coração, independentemente do como a nossa fé deve ser criada. Mas nós precisamos ter fé. Ter fé nas situações mais difíceis, ter fé naquelas situações que nós achamos que nós não vamos conseguir, ter fé naquelas situações que nós precisamos do toque de Jesus. Ter fé. Talvez aquela mulher já estava sofrendo com alguma doença e ela não queria mais carregar aquele fardo pesado. Ela não queria mais carregar aquela doença que era pesada demais. Talvez aquela menina estava sofrendo de alguma grave doença e ela não aguentava mais aquela grave doença. Mas veja bem, quem está no meio para ajudar? Jesus. Portanto, podemos dizer que Jesus ajuda aqueles que estão necessitando desesperadamente da busca dele. Aí você vai falar assim: mas eu estou pedindo há tantos anos para Deus me livrar dessa doença e Jesus não veio me livrar dessa doença. Mas há tantos anos eu estou clamando para que Jesus me livre desse problema que eu sinto. E até hoje Jesus não me livrou. Que Deus é esse? Caríssimos irmãos e irmãs, o nosso Deus faz coisas que somente Ele sabe explicar. Ninguém explica as ações de Deus. Ninguém explica Deus. As ações de Jesus Cristo, as ações de Deus são feitas no tempo dele e de acordo com o que ele acha
que for necessário para a nossa vida. E é aí que entra o real valor do evangelho de hoje. Vejam o que as duas figuras disseram a Jesus. Vejam o que dizia as duas figuras que foram retratadas no evangelho de hoje. Enquanto Jesus dizia essas coisas, o chefe se aproximou, ajoelhou diante de Jesus e disse: Minha filha acaba de morrer, mas venha, põe a tua mão sobre ela e ela viverá. Ele suplicou, mas ele disse: Venha, no teu tempo. Venha, da sua forma. Venha, como você quiser. E ela viverá. Porque eu preciso do toque da sua mão. Sem Jesus a gente não consegue. Sem Jesus a gente não consegue seguir adiante. Mas para que Jesus entre na nossa vida, eu preciso entender que não é sempre no meu tempo, que não é sempre do meu jeito, que não é sempre do jeito que eu quero, mas é do jeito que Deus quer. Entender que é sempre do jeito de Deus e não do nosso jeito, cria no nosso coração o que nós chamamos de resiliência para o impossível. Resiliência para quando acontecer alguma coisa que a gente não espere, alguma coisa que a gente saiba que não é possível de acontecer, mas aconteça. Nestes momentos, nós precisamos ter essa resiliência, porque daí o mundo vai estar acabando e a gente vai estar de pé. Porque Deus é mais forte. Deus é maior. Então, o primeiro ponto é exatamente isso. Precisamos criar resiliência para o impossível. Jesus segue. Jesus vai adiante. E a mulher chega aos pés dele. E diz: Se ao menos eu tocar na barra da sua veste, eu ficarei curado. Quantos já tiveram esse sentimento? Quantos já tiveram essa confiança? Quantas e quantas e quantas e quantas e quantas pessoas já se colocaram na figura dessa mulher? Se ao menos eu tocar na barra da sua veste, eu ficarei curada. Quantas e quantas pessoas já colocaram esta confiança no seu coração? E a partir dessa resiliência para o impossível, a partir dessa coragem para as coisas mais difíceis que acontecerem, nós precisamos criar a confiança no amor de Jesus. Jesus Misericordioso, no Diário de Santa Faustina, fala muito sobre isso. As almas que confiarem, eu nada negarei a minha misericórdia. Quem confia, consegue. Quem confia, passa. Porque Jesus não deixa de cumprir aquilo que ele diz. Jesus é fiel. Ele cumpre o que ele fala. Então, o segundo ponto é exatamente este: a confiança. A mulher foi até Jesus com uma confiança desesperadora. Ela foi até Jesus porque ela sabia que era a última das suas tantas e tantas e tantas tentativas. Mas ela foi até Jesus com uma confiança. Esse aqui vai me curar. Esse aqui vai me curar. Mas atenção, a gente não pode esperar que o milagre caia do céu. A gente não pode esperar que a conquista caia do céu. A gente deve recorrer, mas a gente também deve correr atrás. Se a gente é muito confiante, mas a gente espera o milagre cair do céu, é que nem aquela história do bar. Certo dia houve uma inundação na cidade e tinha uma veinha, né? Teve uma inundação lá, tava tendo a inundação, começou a encher as casas tudo de água. Aí passou um cara de carro. Viu, nós estamos indo lá pro alto da colina. Você não quer ir com nós, não? Não, Deus vai me salvar. Beleza, foram. A água encheu, ela subiu pra cima do telhado da casa. Passou um cara de bote. Viu? Sobe aqui no bote.
Vamos lá para cima, na colina. Lá todo mundo vai se salvar. Não, Deus vai me salvar. Deus vai me salvar. Subiu mais um pouquinho, passou um cara de helicóptero. Moça, sai daí! Sobe aqui no helicóptero, a gente te leva lá pra colina. Não, Deus vai me salvar, Deus vai me salvar. Veio a água e afogou ela. Aí quando ela chegou lá em cima, ela foi tirar satisfação com Deus. Mas eu clamei tanto, eu pedi tanto, e você não enviou nenhum dos seus anjos para me salvar. Aí Deus virou para ela e falou assim: enviei. Eu enviei uma pessoa de carro, eu enviei uma pessoa de bote, eu enviei um helicóptero. Você queria mais o quê? Se nós não preparamos, se nós não temos a ação, e é por isso que se chama oração. É por isso que nós chamamos a oração de oração. Eu oro, eu rezo, mas também eu aciono a minha ação, eu coloco a minha oração em prática, eu coloco a minha reza em prática para observar as ações do dia a dia, porque é no dia a dia que Deus fala. E muitos não se atentam a isso. E muitos não têm essa observação. Se eu não me atento às coisas do mundo, se eu não me atento às ações do dia a dia, Deus fala com a gente, mas a gente não escuta. Resiliência para o impossível requer de nós esta ação de confiança, mas também requer de nós um olhar atento para as coisas do mundo. E aí nós vamos para o terceiro e último ponto. Chegando na casa do chefe, Jesus vê o povo cantando aquele cortejo fúnebre. Né? Imagina aquelas músicas de funeral. E aí o que Jesus fala? Podem se afastar. Ela está apenas dormindo. Caríssimos irmãos e irmãs, muitas das vezes a gente perde essa ideia de vida, esse amor pelas coisas, e a gente acaba morrendo. E as pessoas, ao invés de ressuscitar o outro, acabam terminando de enterrar. Ajuda a colocar mais terra em cima do caixão. Quando nós vemos que existe uma pessoa que está nessa figura de tristeza, de abalo, de sentimento ruim, muitas das vezes, ao invés de a gente tentar ressuscitar aquela pessoa, como fez Jesus, nós fazemos ao contrário. Nós jogamos mais terra, vai um cantando cortejo fúnebre. Será que é isso mesmo o que Jesus pede para o nosso coração? E aí eu digo, não é morte física, eu digo que é morte espiritual. Pessoas que o seu espírito já está farto de tanto sofrimento. Ontem, com grande tristeza, eu recebi a notícia de que mais um padre morreu. Mas morreu de quê? Se matou. E o testemunho é muito triste. A pessoa que entrega a sua vida para Deus e nós não sabemos acolher aquela pessoa. E nós não conseguimos entender Jesus, ver Jesus naquela pessoa. E aí a gente começa a julgar, apontar o dedo. Isso machuca o coração de uma pessoa que vive sozinha o dia inteiro. Quando Jesus chega e espanta aquelas pessoas, ele espanta também aqueles que querem terminar de enterrar o sonho que você tem. E aí o que Jesus faz?
pega a menina pela mão, a menina se levanta e ela começa a andar sozinha. Ele faz isso também conosco quando nós caímos. Quando nós estamos à beira do abismo, ele vai lá, pega-nos pela mão e nos levanta. Enquanto o mundo estiver caçoando a gente, enquanto o mundo estiver zombando da gente, como zombaram dele, ele vai lá e pega a gente pela mão e nos levanta. Porque ele é mais forte. E nós devemos colocar isso no nosso coração. Por mais que venham as dificuldades, por mais que venham as coisas que aconteçam na nossa vida, Deus é mais forte do que tudo. A força de Deus é o terceiro e último ponto do evangelho de hoje. A força de Deus é única e ninguém pode superar essa força. Portanto, que no evangelho de hoje nós consigamos entender o real valor de Jesus no nosso coração e no nosso meio. Que ele possa nos confortar com essa resiliência, com essa confiança e com a sua força para seguir os desafios daqui para frente. Rezemos juntos. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Que no dia de hoje fique na paz e na alegria de Deus.